Olá pessoal de Maringá, um abraço a todos vocês. Estou aqui a convite da coordenação que está realizando essa quarta jornada mundial dos pobres, para falarmos exatamente disso, dessa jornada mundial dos pobres, numa linha catequética para as nossas comunidades eclesiais de base. Eu sou o Padre Vileci, da Diocese de Crato, aqui no Ceará, regional Nordeste 1. Estive coordenando o 13º Intereclesial das SEBs, em Juazeiro do Norte. Hoje estou como assessor da Ampliada Nacional, juntamente com o Celso, acompanhando toda essa preparação do 14º e agora do 15º. E estamos juntos na nossa caminhada de fé. E um convite através da coordenação dessa missão que está sendo realizada na Diocese de Maringá, é para que conversássemos um pouco sobre a quarta jornada mundial dos pobres, sobretudo a carta do Papa Francisco, a sua mensagem riquíssima. E vamos comentar sobre isso, uma vez que o Celso já fez uma introdução a respeito da realidade dos pobres hoje e trouxe um aprofundamento teológico. Penso que a nossa reflexão é muito mais numa dimensão pastoral do que propriamente teológica. Mas vamos, o Papa ele tem essa preocupação de uma caminhada de uma igreja inserida na realidade, uma igreja que tenha realmente essa expressão de sua própria natureza, que é ser uma igreja missionária. A natureza da igreja é ser uma igreja missionária. Mas nas nossas diretrizes da ação evangelizadora da igreja no Brasil, nós temos trabalhado essa dimensão da ação evangelizadora em cima de 4 pilares: o pilar da palavra, o pilar do pão, o pilar da caridade e o pilar da missão. Acredito que nessa linha de reflexão nós vamos hoje firmar um compromisso com esse pilar da caridade. Está em sintonia com os nossos irmãos pobres, mas não necessariamente podemos dizer que é um pilar da caridade, porque a ação evangelizadora ela está integrada nessas 4 dimensões, e essas dimensões elas se completam, elas se afirmam, elas se integram. Por isso que é importante que nós tenhamos essa compreensão de que essa reflexão ela nos ajuda a entrar também dentro dessa caminhada da igreja no Brasil, numa afirmação das diretrizes da ação evangelizadora. E o Papa Francisco ele tem nos chamado muita atenção para que a gente seja uma igreja em saída. E ser essa igreja em saída é firmar um novo olhar, um olhar pastoral que seja o olhar de Deus. Então vamos iniciar essa nossa reflexão sobre a quarta jornada mundial dos pobres. Quem são os pobres? Primeiro, compreender que os pobres são nossos irmãos. Não há distanciamento, mas a aproximação. O Papa nos convida a essa aproximação com os pobres. O Papa Francisco, ao instituir a Jornada Mundial dos Pobres, tem o desejo de quebrar o gelo da indiferença para que os pobres sejam vistos como de fato são. Pessoas que têm rosto, que têm história e que têm uma vida. Então, rostos, histórias, pessoas, vidas, é o que nos chama a atenção nessa mensagem do Papa, para que nós possamos estar sempre olhando o outro como o outro, a sua realidade, e afirmando essa atitude fraterna de irmãos numa dimensão comunitária para viver a nossa fé. Por isso, caros irmãos, não podemos nos acostumar com a pobreza. Ela existe.
mas é preciso estarmos sempre nos questionando. Não podemos nos acostumar com isso. A mensagem do Papa coloca em destaque o seguinte: olhar o pobre, ouvir o pobre, socorrer o pobre. Olhar o pobre, ouvir o pobre, socorrer o pobre. Pois Deus olha, escuta e socorre o pobre. Portanto, nossa ação, ela é uma ação divina, é uma ação de Deus, se nós assim agirmos. Estende a tua mão ao pobre. Aqui está o lema dessa jornada mundial, que é uma citação do livro do Eclesiástico, no capítulo 7, no versículo 32. Esta é a condição inseparável entre o amor a Deus e o amor ao próximo. Não percamos a oportunidade que nós temos de fazer caridade, de viver a caridade. Então, é importante nos dar conta disso, que essa ação que nós temos frente às pessoas pobres é uma oportunidade que Deus nos dá para estarmos juntos, para ficarmos juntos, para vivermos juntos. A ação caritativa. Pois o amor a Deus na pessoa dos pobres deve ser prioridade. Aqui nós compreendemos a caminhada das comunidades eclesiais de base na América Latina, um continente marcado pela pobreza, e nessa missão que a igreja tem, ela vai se afirmando no amor a Deus, na opção preferencial pelos pobres. Compreendendo que a opção preferencial pelos pobres, como disse o Papa Bento XVI, não é uma opção da igreja, é uma opção do Evangelho. É o Evangelho que nos leva a fazer essa opção, na pessoa de Jesus Cristo. A verdadeira catequese acontece quando nos deixamos interpelar pela presença dos pobres onde eles estão, em nossas comunidades, deixando de lado a acomodação, as acomodações, os preconceitos e as justificativas que nós sempre temos para nos afastar dos pobres. Estamos sempre justificando porque não temos tempo, não temos habilidade de lidar com esse tipo de atividade, estamos sempre acomodados e o preconceito também reina nessa história. Então, o Papa vai na sua carta interpelar pela presença dos pobres na nossa vida, em nossas comunidades, e que nós não nos deixamos levar pela acomodação, preconceito, as justificativas, para praticar o amor, servir na caridade através do engajamento pessoal. E como é que nós vamos realizar esse engajamento pessoal? A Igreja no Brasil, pós-Vaticano II, ela afirmou uma atitude concreta desse compromisso através das pastorais. Pastoral, nós temos uma ação concreta através da pastoral da mulher marginalizada, da pastoral do povo de rua, pastoral operária, pastoral carcerária, pastoral dos pescadores, pastoral dos migrantes, pastoral da terra, dos indígenas, dos negros, da criança, do idoso, da sobriedade, pastoral da AIDS, ações da Caritas e etc. Então, pastorais e organismos existem como uma forma de nos aproximar dos pobres, no compromisso que temos da opção preferencial pelos pobres. São ações sociotransformadoras que podem existir nas comunidades onde nós estamos, nas nossas dioceses, tendo em vista a erradicação da pobreza e combate
a desigualdade social. É uma coisa muito concreta que nós temos realizado na nossa missão. A mensagem do Papa Francisco para a 4ª Jornada Mundial dos Pobres, melhor dizendo, o Dia do Pobre, nos convida a estender a mão ao pobre, superando a indiferença e, ao mesmo tempo, se ajudando a centralizar o olhar no essencial. Então, nosso olhar já não é mais o mesmo quando nós aceitamos esse convite. Muda alguma coisa, a nossa centralidade do olhar. A pobreza assume rostos diferentes que exigem atenção a cada condição particular. Em cada uma delas podemos encontrar Jesus Cristo, que revelou estar presente nos seus irmãos mais frágeis. Confira Mateus 25, 40. Quando ele diz na citação: eu garanto a vocês que todas as vezes que vocês fizerem isso a um dos menores de meus irmãos, foi a mim que o fizeram. A carta do Papa Francisco, na sua mensagem, ele vai firmando alguns pontos que é importante a gente se apropriar desses pontos para entendermos melhor essa missão da igreja no compromisso de prioridade com os pobres. O ponto 1, ele vai nos falar que a citação do Eclesiástico, do capítulo 7, versículo 32, estender a mão aos pobres, lembra o período de dura prova para o povo de Israel. Um tempo de dor, um tempo de luto e miséria, por causa da dominação de potências estrangeiras. Ora, hoje nós estamos também vivendo esse tempo de dor, esse tempo de luto, esse tempo de miséria, por conta da pandemia do coronavírus. Esse momento é um momento em que nós mergulhamos profundamente nessa passagem que o Papa coloca como lema da nossa missão na Jornada Mundial dos Pobres. E frente a essa realidade, ele vai nos chamar a atenção, colocando essa dura realidade do povo de Israel. O ensinamento da citação do livro do Eclesiástico vem de um mestre da sabedoria, de grande fé, enraizado nas tradições dos pais. Essa fé que nós recebemos dos nossos pais é a mesma fé que está presente nesse mestre da sabedoria que está no livro do Eclesiástico. Então, onde o seu primeiro pensamento do mestre foi dirigir-se a Deus para lhe pedir o dom da sabedoria. E o Senhor não lhe deixou faltar com sua ajuda. O que disse o Senhor? Estende a tua mão aos pobres, e você será plenamente abençoado. Aqui está uma razão de uma bênção de Deus. Quando nós estendemos a mão aos pobres, somos abençoados por Deus. Não te perturbes no tempo do infortúnio. Confie em Deus e Ele te salvará. Então, meus irmãos, minhas irmãs, esse é um tempo infortúnio e que nós devemos colocar toda a nossa confiança no nosso Deus. O ponto 2 da mensagem fala da referência a Deus, que não impede de olhar para o homem concreto. A nossa referência a Deus não impede de olhar para o homem concreto, pois as duas realidades estão intimamente conexas, estão interligadas.
considerando que são inseparáveis a oração a Deus e a solidariedade com os pobres e os enfermos. Então, é importante essa referência a Deus e saber que nessa referência nós estamos sintonizados com os pobres. A generosidade praticada para com os pobres atrai a bênção divina. Por isso, não podemos nos descuidar do próximo em dificuldade, mas servi-lo, estar a serviço. E uma das formas que nós temos para servir é o nosso exercício da caridade através das pastorais sociais, através do nosso engajamento nas associações de moradores, associações de bairros, através do nosso compromisso de engajamento sindical, até mesmo o engajamento na política do bem comum. E assim a gente vai descobrindo formas concretas de servir aos pobres. A generosidade que apoia o vulnerável, consola o aflito, mitiga os sofrimentos, desenvolve dignidade a quem dela está privado. Devolve, melhor dizendo, a dignidade de quem nela está privado. Portanto, essa generosidade que nós temos para com os pobres é condição para uma vida plenamente humana. A opção pelos pobres, segundo o Papa Francisco, não pode ser condicionada pelo tempo, dispensável ou por interesses privados. Não pode ser condicionada por esse tempo, não pode ser por interesse, nem por projetos pastorais. Não são os projetos pastorais que vão levar-nos à aproximação com os pobres. Assim, estaremos sufocando a graça de Deus. Estaremos fazendo algo simplesmente para agradar a Deus, não por vontade, não por amor, não por vivência, não por engajamento, não por sintonia com a vida da comunidade. Olhar para o pobre é um modo de compreender a vida e ajustar a direção da nossa vida pessoal e social. Impelidos pela caridade divina, os pobres estão e sempre estarão conosco. Foi Jesus que diz isso. Os pobres estão e sempre estarão conosco. Confira João 12, 8. E o que Jesus quer dizer com isso? Ele quer dizer que eles sempre estarão conosco para nos ajudar a acolher a companhia de Cristo na existência do dia a dia. Cristo estar conosco na companhia dos pobres. Isso é importante na nossa aprendizagem catequética. O encontro com uma pessoa em condições de pobreza deve nos provocar questionamento. E aí o Papa nos apresenta 2 questionamentos. Como podemos contribuir para eliminar ou aliviar a marginalização e o seu sofrimento? Essa é uma pergunta. O outro questionamento é como podemos ajudar os pobres na sua pobreza espiritual. Como podemos ajudar as pessoas também na sua pobreza espiritual? Essa é uma tarefa da comunidade. E essa tarefa da comunidade, ela não pode ser delegada para outras pessoas, para outros. É a comunidade que tem que responder a essas perguntas através da presença de cada pessoa, de cada um de nós. É para servir de apoio aos pobres, é fundamental. E para servir de apoio aos pobres, é fundamental viver pessoalmente a pobreza evangélica. Então, é aqui onde entra a opção preferencial pelos pobres. E quando nós estamos vivendo a pobreza evangélica, nós estamos provocados à mudança de atitudes. E aí o Papa vai nos lembrando também de que uma das formas que causa pobreza é
o descuido que nós temos com o meio ambiente, com a casa comum. Daí então nós temos que ter muito cuidado na nossa atitude ecológica. O paradigma ecológico hoje também faz parte da nossa opção preferencial pelos pobres. Não consumir, deixar de consumir absurdamente. Essa pandemia nos ensinou isso, de que tudo é vaidade das vaidades. Muitas coisas que a gente consome, não há necessidade disso. Isso nos faz estar em sintonia com a pobreza evangélica, vivenciar a pobreza evangélica. Os pobres devem ser convidados a participar na vida da comunidade, para que possa ter voz. E para que nós também possamos defendê-los e solidarizar-se com eles, com o nosso gesto de partilha enquanto igreja, para lembrar o grande valor do bem comum. Aqui está uma ação presente em nossas comunidades. Afirmar a atitude pelo bem comum. Atitude política pelo bem comum. Então, caríssimos irmãos e irmãs, nós vamos percebendo que o Papa vai nos provocando a sermos diferentes, a sermos cristãos. Aqui está o diferencial. É isso que nós devemos associar na nossa vida, ser cristão. Ser cristão é afirmar essa atitude de opção preferencial pelos pobres. Já no ponto 5 da carta, estender a mão leva a descobrir que dentro de nós existe a capacidade de realizar gestos que dão sentido à vida. O amor de Deus está dentro de nós. Nós é que precisamos expressar esse amor de Deus com gestos concretos que dão sentido à vida. É assim que nós encontramos sentido para a vida. É assim que nós somos felizes, servindo aos outros e às pessoas. O outro encontra o outro, não afirmando atitudes de preconceitos, nem de rejeição, nem de diferença, mas sendo irmão, irmã, daqueles que estão em situações vulneráveis. Só quando acontecem fatos que transformam o curso da nossa vida é que nossos olhos são capazes de vislumbrar aqueles que vivem perto de nós. Quantas vezes passamos por pessoas que estão necessitadas e não percebemos? Não temos o mesmo olhar do samaritano, que parou à beira do caminho para dar atenção àquele que estava caído. Então, é quando nós somos capazes, acontecem esses fatos que transformam, é quando que nossos olhos são capazes de vislumbrar aqueles que vivem perto de nós e são um reflexo da presença de Deus. Estes a quem nós enxergamos nessa situação é um reflexo da presença de Deus em nossa vida. Isso é que nos dá esperança. Saber que Deus nos transforma aproximando das pessoas pobres. Então, caros irmãos e irmãs, confiemos nisso. Nós também somos pobres. Às vezes pobres de espírito, que não somos capazes de perceber a ação de Deus em nossas vidas. Portanto, não perca a oportunidade de fazer caridade na sua vida, porque é pela caridade que nós nos aproximamos dos pobres. Aqui fica o meu abraço nesse dia de hoje e na próxima semana nós estamos voltando para dar continuidade a este nosso encontro catequético de formação nessa discussão da 4ª Jornada Mundial dos Pobres. Deus que nos abençoe e nos proteja.